Olá, lindezas sagradas! Aqui é sua amiga Anita Castro e este é o nosso canal Universo da Mulher, onde todos são sempre muito bem-vindos. Hoje nós estamos começando uma nova série que servirá de estímulo para os caminhos de todas nós mulheres, onde nós vamos falar de grandes personalidades, grandes mulheres que viveram, através das suas histórias, mudanças significativas para os nossos caminhos femininos. Esta série vai se chamar Grandes Mulheres e Suas Histórias. E nós vamos começar falando de uma série de mulheres brasileiras, iniciando pela nossa querida poetisa Cora Coralina. Vamos então à nossa vinheta que eu já retorno com vocês. Eu sou a mulher que chora, curando a dor malsã. Eu sou a mulher que ri e traz a luz da manhã. Eu sou a mulher montanha, gerando beleza plena. Eu sou a mulher aranha, tecendo a vida serena. Cora Coralina, pseudônimo de Ana Lins de Guimarães Peixoto Bretas, nasceu na cidade de Goiás aos 20 de agosto de 1889 e faleceu em Goiânia em 10 de abril de 1985, aos 95 anos de idade. Ela foi uma poetisa e contista brasileira, considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras, e teve seu primeiro livro publicado em junho de 1965, chamado Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, quando já tinha quase 76 anos de idade, apesar de escrever seus versos desde a adolescência. Mulher simples, doceira de profissão, tendo vivido longe dos grandes centros urbanos, alheia a modismos literários, produziu uma obra poética rica em motivos do cotidiano do interior brasileiro, em particular dos becos e ruas históricas de Goiás. Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, que adotou o pseudônimo de Cora Coralina, era filha de Francisco de Paula Lins de Guimarães Peixoto, desembargador nomeado por Dom Pedro II, e de Dona Jacinta Luísa do Couto Brandão. Ela nasceu e foi criada às margens do Rio Vermelho. Estima-se que essa casa foi construída em meados do século XVIII, tendo sido uma das primeiras edificações da antiga Vila Boa, que atualmente é Goiás. Começou a escrever os seus primeiros textos aos 14 anos, publicando-os posteriormente nos jornais da cidade de Goiânia e nos jornais de outras cidades. Como constituiu exemplo o seminário Folha do Sul da cidade de Goiânia, de Bela Vista, e nos periódicos de outros rincões, assim como a revista A Informação Goiânia do Rio de Janeiro, que começou a ser editada a 15 de julho de 1917. Apesar da pouca escolaridade, uma vez que cursou somente as primeiras 4 séries, com a mestra Silvina, mestre da escola Silvina Ermelinda Xavier de Brito, conforme Assis Brasil na sua antologia A Poesia Goiânia no século XX, a mais recuada indicação que se tem de sua vida literária data de 1907, através do seminário A Rosa, dirigido por ela própria e mais Leodegária de Jesus, Rosa Godinho e Alice Santana. Todavia constam trabalhos seus nos periódicos goianos antes desta data. É o caso da crônica A Tua Volta, dedicada ao Luiz do Couto, o querido poeta gentil das mulheres goianas, estampada no referido semanário Folha do Sul, da cidade de Bela Vista, no ano 2, de 10 de maio de 1906. Ao tempo em que publica essa crônica, ou um pouco antes, Cora Coralina começa a enfrentar as tertúlias do Clube Literário Goiânio, situado em um dos salões do sobrado de Dona Virgínia da Luz Vieira, que lhe inspira o poema evocativo Velho Sobrado, quando começa então a redigir para o jornal literário A Rosa em 1907. Publicou nessa fase, em 1910, o conto Tragédia na Roça.
Em 1911, foi para o estado de São Paulo com o advogado Cantídio Tolentino de Figueiredo Bretas, que exercia o cargo de chefe de polícia, equivalente ao de secretário da Segurança do governo do presidente Urbano Coelho de Gouvêa, entre 1909 e 1912, onde viveu durante 45 anos, inicialmente no município de Jaboticabal, onde nasceram seus 6 filhos, Paraguaçu, Enéas, Cantídio, Jacinta, Ísis e Vicência. Ísis e Enéas morreram logo depois de nascer. Em 1924, mudou para São Paulo. Ao chegar à capital, teve de permanecer algumas semanas trancada num hotel em frente à Estação da Luz, uma vez que os revolucionários de 1924 haviam parado a cidade. Em 1930, presenciou a chegada de Getúlio Vargas à esquina da Rua Direita com a Praça do Patriarca. Seu filho Cantídio participou da Revolução Constitucionalista em 1932. Com a morte do marido, passou a vender livros. Posteriormente, mudou-se para Penápolis, no interior do estado, onde passou a produzir e vender linguiça caseira e banha de porco. Mudou-se em seguida para Andradina, cidade que atualmente mantém uma casa de cultura com seu nome, em sua homenagem. Em 1956, retorna a Goiás. Ao completar 50 anos, a poetisa relata ter passado por uma profunda transformação interior, a qual definiria mais tarde como a perda do medo. Nessa fase, deixou de atender pelo nome de batismo e assumiu o pseudônimo que escolhera para si muitos anos atrás. Durante anos, Cora não deixou de escrever poemas relacionados com a sua história pessoal, com a cidade em que nascera e com o ambiente em que fora criada. Ela chegou ainda a gravar um LP, declamando algumas de suas poesias, lançado pela gravadora Paulinas Comep. O disco ainda pode ser encontrado hoje em formato de CD. Cora Coralina faleceu em Goiânia aos 95 anos de pneumonia. A sua casa na cidade de Goiás foi transformada num museu em homenagem à sua história de vida e produção literária. Os elementos folclóricos que faziam parte do cotidiano de Ana serviram de inspiração para que aquela frágil mulher se tornasse a dona de uma voz inigualável e sua poesia atingisse um nível de qualidade literária jamais alcançado até aí por nenhum outro poeta do centro-oeste brasileiro. Senhora de poderosas palavras, Ana escrevia com simplicidade e seu desconhecimento acerca das regras da gramática contribuiu para que sua produção artística priorizasse a mensagem ao invés da forma. Preocupada em entender o mundo no qual estava inserida e ainda compreender o real papel que deveria representar, Ana parte em busca de respostas do seu cotidiano, vivendo cada minuto na complexa atmosfera da cidade de Goiás, que permitiu a ela a descoberta de como a simplicidade pode ser o melhor caminho para atingir a mais alta riqueza de espírito. Foi ao ter a segunda edição, em 1978, de Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, composta e impressa pelas oficinas gráficas da Universidade Federal de Goiás, com capa retratando um dos becos da cidade de Goiás e ilustrações elaboradas pela consagrada artista Maria Guilhermina, orelha de J.B. Martins Ramos e prefácio de Oswaldino Marques, saudada por Carlos Drummond de Andrade no Jornal do Brasil a 27 de dezembro de 1980, que Aninha, já conhecida como Cora Coralina, ganhou a atenção e passou a ser admirada por todo o Brasil. Não estou fazendo comercial da editora em época de festas. A obra foi publicada pela Universidade Federal de Goiás. Se há livros comovedores, este é um deles. Manifesta-se o ensejo do Vate Drummond. Carlos Drummond de Andrade lhe escreveu a seguinte carta após ler Vintém de Cobre. Minha querida amiga Cora Coralina, seu vintém de cobre é para mim moeda de ouro, e de um ouro que não sofre as oscilações do mercado.
É poesia das mais diretas e comunicativas que já tinha lido e amado. Que riqueza de experiência humana! Que sensibilidade especial! E que lirismo identificado com as fontes da vida! Aninha hoje nos pertence, é patrimônio de nós todos, que nascemos no Brasil e amamos a poesia. A primeira edição de Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, seu primeiro livro, foi publicado pela editora José Olímpio em 1965, quando a poetisa já contabilizava 75 anos. Reúne os poemas que consagram o estilo da autora e a transformaram em uma das maiores poetisas da língua portuguesa do século XX. Já a segunda edição, repetindo, saiu em 1978 pela imprensa da UFG e a terceira em 1980, desta vez pela recém-implantada editora da UFG, dentro da coleção Documentos Goianos. 11 anos depois da primeira edição de Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, compôs, em 1976, Meu Livro de Cordel. Finalmente, em 1983, lançou Vintém de Cobre, Meias Confissões de Aninha, da editora Global. Cora Coralina recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal de Goiás em 1983 e logo depois, no mesmo ano, foi eleita Intelectual do Ano e contemplada com o Prêmio Juca Pato da União Brasileira dos Escritores. 2 anos mais tarde, morreu em 10 de abril de 1985, aos 95 anos de idade. A sua principal obra, Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, foi aclamada através de um seleto júri organizado pelo jornal O Popular, de Goiânia, uma das 20 obras mais importantes do século XX. Enfim, Cora torna-se autora canônica. Póstumamente, em 2006, ela recebeu a condecoração de Ordem do Mérito Cultural. Em ordem cronológica, as obras de Cora Coralina são Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, de 1965, Meu Livro de Cordel, de 1976, Vintém de Cobre, Meias Confissões de Aninha, de 1983, Histórias da Casa Velha da Ponte, em 1985, Meninos Verdes, em 1986, sendo um conto infantil, Tesouros da Casa Velha, em 1996, póstumo, A Moeda de Ouro que o Pato Engoliu, infantil, em 1999, Vila Boa de Goiás, em 2001, póstumo, e O Prato Azul Pombinho, também infantil e póstumo, em 2002. Cora Coralina ainda foi uma mulher exemplar que auxiliou muitas mulheres da sua cidade na sua própria casa, sendo amada até hoje e valorizada pelas descendentes dessas mulheres que contam ainda suas histórias. Agora, vamos a um dos poemas da querida Cora Coralina, que chama-se Ofertas de Aninha aos Moços. Ele diz o seguinte: Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços. Exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil, antes acreditar do que duvidar. O poema que vimos aqui se constrói com a base de afirmação de uma identidade. Ao longo dos versos, vemos o eu lírico destacar aquilo que se tornou. O poema contempla ao mesmo tempo 3 tempos:
O passado, onde adquiriu as experiências, o presente, onde declara com orgulho ser aquilo que é, e o futuro, onde está aquilo que deseja se tornar. Com uma construção muito simples e um desejo de se aproximar o máximo possível do leitor, encontramos um eu lírico honesto e despido de vergonhas, que reflete sobre os rumos que a sua vida tomou. Com uma postura sempre solar e otimista, os versos nos incitam a sermos criaturas melhores. A autora sublinha em ofertas de Aninha aos moços, e de modo geral ao longo de toda sua poética, a necessidade de ser resiliente, de perseverar, de tentar outra vez e de seguir sempre. E para encerrar, um dos mais lindos poemas de nossa querida Cora Coralina, chamado Todas as Vidas. Vive dentro de mim uma cabocla velha, de mal olhado, acocorada ao pé do borralho, olhando para o fogo. Benze quebranto, bota feitiço, Ogum, orixá, macumba, terreiro, ogã, pai de santo. Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso de água e sabão, rodilha de pano, trouxa de roupa, pedra de anil, sua coroa verde de São Caetano. Vive dentro de mim a mulher cozinheira, pimenta e cebola, quitute bem feito, panela de barro, taipa de lenha, cozinha antiga, toda pretinha, bem cacheada de picumã, pedra pontuda, com um buco de coco, pisando alho-sal. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, desabusada, sem preconceitos, de casca grossa, de chinelinha e filharada. Vive dentro de mim a mulher roceira, enxerto da terra, meio casmurra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta, de pé no chão, bem parideira, bem criadeira, seus 12 filhos, seus 20 netos. Vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha, fingindo alegre seu triste fado. Todas as vidas dentro de mim, na minha vida, a vida mera das obscuras. Todas as Vidas é dos poemas mais celebrados de Cora Coralina. Ao longo dos versos, vemos a questão da identidade como um dos norteadores da lírica da poetisa goiana. Observamos também como as imagens do cotidiano e os pequenos objetos são elencados ao longo dos versos e ajudam a caracterizar as personagens que o eu lírico deseja ilustrar. A chinelinha, por exemplo, é um dos símbolos da mulher do povo que nos auxilia a visualizar com mais precisão essa personagem. Ao falar da sua própria identidade, Cora acaba abordando a complexa identidade das mulheres que viveram entre o final do século XIX e o princípio do século XX no Brasil. Criadas para serem esposas e mães, muitas abandonaram a escola. Caso de Cora, que cursou apenas até a 3ª série do curso primário, e ficaram inteiramente voltadas para a vida familiar. Em Todas as Vidas, no entanto, vemos que as mulheres vão muito além daquilo que havia sido planejado para elas. Na leitura dos versos vemos a maestria de uma mulher que não desistiu do mundo da literatura, muito embora tenha sido profundamente estimulada a abandonar esse caminho. Com uma linguagem simples e marcada pela oralidade, Cora, em Todas as Vidas, abarca as suas múltiplas facetas. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, este então foi o início da nossa série com a nossa querida poetisa Cora Coralina e a sua lindíssima história de vida e construção de toda a sua poética
Espero que vocês tenham gostado da estreia da nossa série nova. Se vocês gostaram do material, por favor, curtam o vídeo, compartilhem com os seus queridos e ao final do vídeo, quando aparecer o meu rosto, cliquem sobre ele e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não esquecendo de clicar também no sininho para ativar as futuras notificações. E ainda, se você gosta de todo o material que trago aqui no canal Universo da Mulher, me ajude tornando-se membro. Bastando para isso, clicar no botãozinho aí abaixo, onde diz Seja Membro e apoiar. Gratidão a todos pela companhia, um grande beijo nos seus corações e até o próximo vídeo. Tchau, pessoas lindas!